Graça e paz, meus irmãos. Jesus, o som hoje está top. Aleluia. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias, por gentileza. João, Evangelho segundo escreveu João, por gentileza. Hoje está só a graça. Graças a Deus. João 11, a partir do versículo 42. 11, a partir do versículo 42. Enquanto você vai achando, vou externar minha alegria, que é motivo de alegria, irmãos, poder estar pregando a palavra do Senhor para quem outrora estava perdido, foi achado, e o Senhor me deu a oportunidade de ser um ministro, poder estar pregando o Evangelho, mesmo não merecendo, mas Ele achou graça em nós, e por isso estamos alegres. Todos acharam, irmãos? Vamos ler os versículos a partir do 42, que diz assim: Jesus amado. Perdão, irmãos. Toma aqui, irmão. 42, que diz assim: Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu digo isto por causa da multidão que está ao redor, para que eles crerem que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Deus, na noite desse dia, Pai querido, Pai amado, primeiro eu venho entregar a minha vida, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Eu venho te pedir, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha me usar, Senhor, para poder transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração para a tua igreja. Mas, Senhor, lembrando, Senhor, que a tua igreja é o teu povo, Senhor. Eles necessitam ouvir a sua voz, Senhor. Tem pessoas, Pai querido, que saiu dos seus lares, Senhor, desorientada, perdida, Senhor, sem saber o que vai fazer quando sair daqui, Senhor. Mas eu tenho uma certeza, Senhor, que o Senhor vai dar a resposta para ela, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que pede recebe, Senhor, que aquele que busca o encontra. Senhor, eu te entrego o teu povo em tuas mãos, Senhor. Fala com o teu povo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Pode tomar um assento, irmão. Irmãos, hoje eu estou mais nervoso que o normal, irmão. Tanto que hoje eu trouxe esboço, trouxe várias Bíblias, porque hoje estou muito nervoso. Não sei porquê, mas eu estou muito nervoso. Falar desse texto, eu gosto bastante de falar desse texto, mas não tem como falar de Lázaro, somente de Lázaro, se não falar da trajetória de Jesus até chegar a Lázaro. João, no seu capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus ele vai num casamento. Vocês conhecem esse texto. A Bíblia diz que o vinho vai chegar num período da festa, um momento da festa, que o vinho vai se acabar. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, ela vai chegar até Jesus e vai contar o acontecido para ele. Jesus ele vai dar uma palavra para a mãe dele que eu não daria para a minha. Mulher, o que eu tenho contigo? Se fosse minha mãe, né, Naldinho? Ela logo virava a mão na minha orelha. Mas Maria, ela sabe o propósito de Jesus. Entende por que Jesus falou isso para ela. Porque ele diz depois: ainda não é chegada a minha hora. Maria, ela não fica chateada. Maria, ela não fica zangada, pastor. Ela simplesmente, ela chama os serviçais e diz: fazei tudo que ele mandar. Jesus, ele disse que não é chegada a sua hora, mas ele não vai deixar de agir por causa disso.
Porque todas as vezes que haver uma necessidade de Jesus operar, ele vai aproveitar a oportunidade de propagar o reino. Eu já quero aplicar algo para a nossa vida. Não perde a oportunidade que você possa ter hoje, a oportunidade que você possa ter amanhã, porque essa oportunidade pode ser talvez a última oportunidade que você possa ter na sua vida. Oportunidade, irmão Naldinho, é como uma flecha lançada. Uma vez que sai da sua mão, não tem como mais fazê-la parar. Jesus, ele vai chamar os serviçais e vai dar uma ordem. Pega as talhas e enche de água. E o que Jesus faz de maravilhoso, Naldinho? Mais nada. Ele só manda encher de água e diz assim: entrega ao mestre de sala. A Bíblia diz que eles vão levar a água até aquele homem. O homem, ele prova da bebida, que outrora era água. A Bíblia diz que ele rapidamente manda chamar o esposo e diz assim: o mais costume de acontecer é que apresentasse primeiro o vinho. Depois que o povo estava embriagado, poderia trazer qualquer vinho que eles nem percebiam mais. Quem aqui não nasceu no berço evangélico sabe o que é isso, né? Se prova do melhor depois que já comeu bastante, né, pastor? Tudo que vem é bom. Aí ele vai dizer: porém você fez diferente. Você deixou o melhor por final. O melhor ficou para o final. Jesus, aqui nesse momento, ele está pegando algo que seria bom e vai fazer aquilo que é bom se tornar em algo melhor. Você talvez ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer. Talvez você entrou aqui nesta noite, às vezes com a sua cabeça pensando que tua vida está até boa, tua vida está até legalzinha. Talvez a tua vida não está igual a do vizinho, bagunçada. Talvez o marido não está na porta do bar. Talvez os filhos não estejam na droga. Mas eu vim aqui te dizer que Jesus, ele é capaz de pegar aquilo que está bom na sua vida e tornar em algo melhor. Só Jesus pode fazer isso. Eu queria ter essa capacidade, mas não tenho. Agora, se ele me dá, eu faço. João, em seu versículo de número 3, a Bíblia diz que vai chegar um certo homem chamado Nicodemos, o homem conhecedor da lei, o homem que sabia das instruções da lei. Só que ele vai fazer algo, Daniel, que me chama a atenção. Ele não vai procurar Jesus como todo mundo queria procurar. Os fariseus iam ter com Jesus para indagar, para questionar, para tentar apanhar Jesus. Nicodemos, ele tem um sentimento diferente. Ele não quer apanhar Jesus em algum erro, não. Ele quer a instrução de Jesus para saber se o que ele está fazendo é certo ou se o que ele está fazendo é errado. Por isso que a gente muitas vezes ouvimos a palavra e temos a necessidade de examinar a palavra para ver se verdadeiramente aquilo que nós estamos ouvindo é aquilo que está escrito. A Bíblia diz que Nicodemos vai ter com Jesus de noite. E quando ele chega para Jesus, ele diz uma frase que me chama a atenção: bem nós sabemos. Mas a Bíblia diz que ele vai sozinho. Ele está dizendo: bem nós sabemos que tu é enviado de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não for enviado de Deus. Jesus, ele vai dizer assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele vai dizer: Senhor, mas como pode o homem já sendo velho, porventura ele tornará para o ventre da sua mãe? Ele disse: não. Nicodemos é alguém que conhece a lei, conhece os mandamentos, mas ainda não está entendendo o que Jesus está dizendo. Ele vai dizer: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino. Nicodemos, ele fica encucado, mas você percebe que ele tem uma vida transformada a partir do encontro que ele tem com Jesus. Porque Jesus, ele não tem um espírito de confusão. Jesus não tem um espírito de contenda. Jesus tem um espírito de esclarecimento. Todas as vezes que nós fomos consultar a Cristo, consultar as Escrituras, Daniel, muitas vezes, às vezes, por nós não termos o conhecimento, ou não pedimos instruções a alguém, muitas vezes nós vamos ter uma mente talvez embaralhada para até estudar a Escritura.
Muitas vezes eu pegava a Bíblia para examinar e não conseguia entender. Até uma certa vez que eu pedi instrução a alguém e alguém me explicou que dizia: não se lê a Bíblia assim, não. Você não pega a Bíblia e simplesmente lê, não. Você dobra o seu joelho, você ora ao Senhor, porque o Espírito Santo, ele é capaz de revelar aquilo que está escrito que você não consegue entender. Nicodemos, ele sai da presença de Jesus maravilhado. Por quê? Porque ele tem agora o conhecimento que Cristo verdadeiramente é o Messias. Embora ele não pode ainda tomar partido disso. Entende isso, Naldinho? Que muitas vezes, às vezes, tem pessoas que até conhecem, até sabem que Jesus é o melhor caminho, mas prefere ainda ficar no anonimato. Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Nós dissemos isso aqui ontem. Não tem como você ficar no muro de uma decisão, sem saber se você está do lado A, se você está do lado B, se você está com Cristo, se você não está com Cristo. Mas na verdade, o muro você já tomou a decisão, porque ou você está com Cristo, ou você não está com Ele. A Bíblia diz que Jesus, ele testifica tudo aquilo que João Batista pregava no deserto. Eu gosto muito de João Batista, irmão, você não tem noção. Minha esposa gosta de Paulo, eu gosto de João Batista. A Bíblia diz que Jesus, ele testifica o que João pregava no deserto. Mas a Bíblia diz que vai chegar um período, nós vamos decorrer o texto de João até chegar no versículo 11. Vai ser rápido, vai ser igual anestesia. Quando menos pensar, acabou. Vai ser muito rápido, pastor. A Bíblia diz que no versículo de número 5, vamos pular para o 5, que o 4 nós pregamos outra vez, né, mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus, ele vai a uma festa em Jerusalém. Jesus, ele decide, antes de ir para a festa, ele dá uma passadinha na beira de um tanque. A Bíblia diz que lá há vários tipos de enfermidade: cego, manco, coxo. Mas vai haver um homem que vai chamar a atenção de Jesus. A Bíblia diz que tem um homem que está naquela situação há 38 anos, Naldinho. Jesus, ele chega sabendo a situação daquele homem. Ele faz uma pergunta para aquele homem: Ei moço, parece que eu vejo Jesus chegando aqui olhando para um de vocês dizendo assim: ei, homem Daniel que estava enfermo, né, Daniel? Estava enfermo, em nome de Jesus, já está curado. Ei, Daniel, quer ficar sã? Pergunta imediata, ele quer. Mas o homem, ele vai ter umas indagações: Senhor, todas as vezes que eu tento, não tem ninguém que me coloque no tanque, mas todas as vezes que eu vou ir, desce outro em meu lugar. Jesus não está perguntando a dificuldade que ele está tendo para entrar no tanque. Jesus não está dizendo quanto tempo você está naquele processo. Jesus está perguntando para ele assim: será que você ainda tem fé que você pode ser curado? Porque o problema é o tempo que você está esperando para buscar o milagre da parte do Senhor. E talvez você entra por essa porta 1, 2, 3 vezes. Talvez Jesus já até apareceu do teu lado e te perguntou se você quer ser curado. Mas por ter muito tempo que você está vivendo essa situação, Jesus está perguntando: será que você ainda tem fé que você pode sair dessa situação? Aí Jesus vai dizer para aquele homem: levanta, toma a tua cama, meu irmão, e vai embora desse lugar. Você não vai mais ficar nesse lugar. A Bíblia diz que o homem, ele se levanta, e aqui vai se levantar a primeira oposição. Jesus, ele opera um milagre na vida daquele homem, pastora Carla. O homem levanta, fica maravilhado. Ele fica tão maravilhado que ele não quer nem saber quem disse para ele levantar, pastor. A Bíblia diz que os judeus, os fariseus vão perguntar: ô irmão, ô Daniel, quem mandou tu tirar parar de tomar remédio? Não é dia, porque hoje é sábado, pô. Não é dia de operar. Não, quem te disse? Não, foi aquele homem lá que disse para mim levantar, e ele mandou levantar, eu consegui levantar, estou aqui de pé. Eu não estou preocupado com o que vocês estão pensando, com o que vocês estão falando. Eu estou preocupado que ele disse para mim: outrora ele levanta, toma a tua cama e anda. Porque outrora eu estava há 38 anos naquele lugar, vocês passavam e me via, mas não tinha palavra de vitória para mim. Mas agora está preocupado que eu estou levantando, tomando minha cama e anda. Não se preocupe com a oposição está falando, se preocupe com aquilo que Jesus disse. Se Jesus disse levanta, levanta, toma a tua cama e anda, porque o teu milagre chegou. Se levantaram rapidamente: não pode, é sábado, não pode se levantar a cama, não pode. Aquele homem, ele não se preocupou.
Mas a Bíblia diz que ele não vai para casa. Porque quem recebe milagre da paz de Jesus está feliz com Jesus, irmão. A gente quer logo ir para o templo adorar. Tu imagine um homem que está há 38 anos, sendo judeu, impedindo de entrar no templo por causa da enfermidade. Porque eu creio que ele ia direto lá, pastor. Porque a Bíblia não declara quanto tempo demorava. Não dizia se era o mês, a data certa. Eu creio que ele ia todo dia. Então ele não podia ir no templo por causa da enfermidade. Ele não podia entrar. Agora que ele tem a oportunidade de levantar e buscar o Senhor, ele não vai medir esforço. Ele talvez nem vai na sua casa falar nada para ninguém. Eu nem vou me preocupar agora. Porque primeiro eu vou adorar o Senhor e depois eu vou buscar lá e cantar para ele. Aí a Bíblia diz que quando ele chega no templo, Anderson, ele encontra. Jesus olha assim, rapaz. Jesus fala umas palavras engraçadas. Eu vejo que está sã. Aí ele que deu a palavra. Eu vejo que tu está curado. Aí rapidamente se fazia assim, não foi ele aqui, ó. Foi ele aqui que me curou. Jesus olha para ele assim, vejo que está curado. Vai e não peques mais. Para quê? Para que não suceda coisa pior. O que é pior que está 38 anos na beira do tanque? Você está dizendo, vai para que não suceda coisa pior do que você estava passando. A Bíblia diz que a partir desse versículo, no versículo de João 5, Jesus ele vai começar a ter um confronto com os judeus. Porque muitas vezes você vai ver na Bíblia os judeus querendo prender, os judeus querendo matar, os judeus perseguindo Jesus por causa dos sinais que Jesus operava. A Bíblia diz que Jesus ele vai para o monte. A Bíblia diz que ele está sentado ensinando a multidão. Falei isso na palavra ofertória a última vez. Você entende que Jesus opera um milagre. Jesus multiplica pães e peixes, as pessoas comem e ficam maravilhadas. A Bíblia diz que Jesus sai e vai para o outro lado. A multidão vai atrás dele, vai procurar, ele não acha num lugar, procura no outro, não acha no outro. Porque é assim que acontece, Naldi, quando nós vemos os sinais, é maravilha. E aquilo que Jesus faz, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. É isso que está acontecendo aqui, pastor. Você percebe que as pessoas estão observando os sinais que estão acontecendo, então as pessoas começam a vir devagarzinho, porque está vendo que tem união, está vendo que tem comunhão, está vendo que aqui tem a presença de Deus. Onde tem a presença de Deus tem sinais, e onde tem sinais as pessoas querem estar com Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele encontra com Jesus, Jesus diz assim, Senhor, aonde tu estava? Nós estávamos procurando. Jesus é bem duro, não? Eu gosto de Jesus porque Jesus dá o papo reto. Jesus não fica dosando palavra, não. Aí, meu irmão, vocês estão me procurando é pelo pão que sacia a fome de vocês. Vocês não estão me procurando pelos sinais e maravilhas que vocês estão crendo. Porque o grande problema é que muitas vezes nós impedimos de um milagre acontecer na nossa vida. Pedimos de a glória de Deus se manifestar na nossa vida porque nós estamos buscando Jesus só pelo aquilo que Ele pode nos oferecer. Estamos querendo a bênção, mas não estamos querendo levar o dono da bênção. E se esquecendo que a bênção ela pode se acabar. Agora, se você tem um dono da bênção, a bênção ela nunca vai se acabar. A bênção vai se renovar a cada dia. Deus ele vai abrir uma porta, Deus ele vai abrir outra, Deus ele vai operar na vida do marido, vai operar na vida do filho, porque enquanto você tiver o dono da bênção na sua vida, a bênção vai continuar contigo. Foi como eu disse outro dia, não adianta você querer herança de alguém que não morre. Jesus ele não morre. Para você ter herança de Cristo, você tem que estar do lado dele para desfrutar daquilo que ele tem. Não vai herdar, não adianta. Porque herdar, né? Vai só se fizer aquele pai, né? Pai, me dá a parte da minha fazenda. Ele vai lá e dá. Mas o que acontece? A herança é passageira longe do pai. Quando está na presença do pai, aquilo que poderia ser passageiro se torna eterno. A Bíblia diz que no versículo de 7, nós vamos chegar lá, é onde Jesus sofre uma das maiores perseguições. Jesus chega em Jerusalém e começa a ensinar a palavra. Percebe que todas as vezes que Jesus ele vai ensinar a palavra, existem alguns tipos de classe que estão ouvindo. Pessoas que querem uma vida transformada, pessoas que querem apanhar Jesus em algum erro, e pessoas que estão buscando Jesus só pelo que ele pode oferecer. Pergunta simples, Daniel: quem é você neste dia? Quem é você nesse culto? Você veio buscar Jesus pelo simplesmente aquilo que ele pode dar? Você veio buscar Jesus porque você quer uma vida transformada? Ou você simplesmente é só uma plateia que só quer ouvir, virar as costas e fingir que nada aconteceu? Parece duro dizer isso, né, pastor? Pessoas que ouvem a palavra e fingem que nada aconteceu. Isso que acontece.
Você percebe que tem pessoas, Naldinho pregou aqui esses dias, você percebe que você pregou a palavra, pegou a palavra com autoridade, pessoas ouviram, mas o que aconteceu depois, Daniel? Virou as costas e viveu a vida de mesmice. Parece que não aconteceu nada, parece que leu um jornal, parece que ouviu um conto de fada. Não, meu irmão, você ouviu a palavra de Deus, e se a palavra de Deus não for te transformar, não tem mais nada que vai transformar a sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a Bíblia diz que os judeus agora eles vão passar a perseguir Jesus. A Bíblia diz que vão chegar até Jesus e dizer assim: Senhor, mestre, tem uma mulher aqui, ó. Diz assim: o que aconteceu? Senhor, ela foi apanhada no próprio ato de adultério. A lei de Moisés, ela diz que as tais têm que ser apedrejadas. E tu? O que tu dizes? Jesus, ele está aqui, ó, escrevendo. Jesus olha para ele e diz assim: aquele dentre vós. Eu imagino Jesus falando assim, parece que está falando de estar com assim, adúltera, apanhado no ato de adultério, no próprio ato. Tem testemunha, né, Naldinho? Anotou lá, levantou a cabeça assim: aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vocês estão se sentindo bom demais, porque o problema é nós titularmos bom demais, né? Quando alguém erra, nós temos pedra para condenar alguém, para criticar alguém, mas nós aqui somos céu aberto, né? Nós não temos pedra, nós temos mão. Nós somos diferentes. Enquanto tem pessoas que estão tentando apedrejar alguém, não, nós não estamos tentando apedrejar, nós estamos estendendo a mão para levantar alguém. Nós não estamos preocupados se você caiu, qual o motivo que você caiu. Nós estamos preocupados como nós vamos fazer para te ajudar a levantar. E talvez você nesse momento não tenha nem força para se levantar. Nós vamos pegar você, nós vamos colocar você nas nossas costas e vamos carregar você até você ter força para caminhar. Jesus está lá escrevendo, é adulta, realmente, ela é adulta, pecadora também é. Aí levanta para vocês: vocês porventura não têm pecado, são santinhos demais para poder apedrejar alguém? A Bíblia diz que do mais velho, imagine, 80 anos, 80 não, aqui tem 200, né? 200 anos, olhou para o lado, falou assim, olhou para o Daniel é mais novo que eu, ele tem menos pecado, né? Vou sair. Aí olha para o outro, Isabela, saiu do mais velho ao menor. Mas depois que Jesus fala isso, Jesus volta a escrever na terra. Eu fico imaginando Jesus falando assim, olhou, disse a palavra, né, de ladinho assim, né? E 1, 2, 3, pastora Carla, saiu todo mundo, Jesus fez assim, ó. Apagou. Os condenadores já saiu. Apagou. Ele olhou para ela e disse assim: mulher, aonde estão os seus acusadores? Se tem alguém perfeito aqui, sou eu. Jesus, ele escreveu uma nova história na vida daquela mulher. Ela era isso. Ela era aquilo. Jesus, ele está dizendo para mim e para você: entrou por essas portas com um sentimento, um coração quebrantado, uma mente disposta a ser mudada, o seu passado se tornou um ex-passado. Agora aquilo que te acusava não te acusa mais. Não tem ninguém para te acusar. Se tem alguém que poderia te acusar, sou eu. Mas eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para que o mundo possa crer que eu sou filho de Deus, enviado por Deus. Levanta agora, minha irmã. Levanta dessa posição que você está aí, que as pessoas estavam te acusando. Você entrou cabisbaixa, desanimada. Mas Deus está dizendo para você: agora você tem autoridade para se levantar, porque os seus acusadores não estão mais aqui e eu aqui não te condeno. Levanta dessa posição e vai embora, irmão, em paz. Porque Jesus é tão bom que ele não nos condena, não. Mas tem que ter um coração transformado, né? Porque eu me lembro de Zaqueu. A Bíblia diz que depois que ele cai em sua consciência, ele diz: Senhor, se porventura eu pequei, fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou pegar meus bens e dividir com o pobre. Levantaram, caluniaram, falaram tanta coisa de Zaqueu, né? Levantaram, falaram, Jesus está de silêncio. Quando Zaqueu fala isso, Jesus se levanta, opa. Jesus faz assim, ó, lá do céu. Pô, tá desanimadão aí, pô, mas o Ricardo era cachaceiro, cachaceiro. O Ricardo era
se prostituía. Muito. O Ricardo passava noites fora, muitas noites. O Ricardo não valia nada, não valia. Aí quando você diz para Deus, Senhor, até agora, eu vivi essa vida. Eu me lembro disso, Naldinho. Naldinho me conheceu desde criança. Eu me lembro que minha história foi assim. Salão da Cátia, lá perto do Rocha. Eu lembro que eu fui pra festa. Disse pra minha esposa assim, nós namorávamos, falei assim, hoje é o último dia que eu bebo. Sem noção de nada. Achando que eu estava tomando decisão por mim mesma. E eu era achando que eu era o cara, né? Eu sou fortão. A partir de hoje não bebo mais. Olha o Senhor trabalhando. Eu imagino Jesus olhando como olhou para você e disse assim, oi. Ele disse o quê? Ó. Olha lá, Espírito. A transformação já está acontecendo. Porque muitas vezes você acha que você precisa vir na igreja para a transformação acontecer. Na verdade, quando você chega aqui, a transformação já aconteceu na sua casa. O Espírito já trabalhou no seu lar. O Espírito já trabalhou no seu coração. Quando você vem aqui, você está com o coração quebrantado, moído. Porque é assim que acontece, por causa dos nossos erros, por causa do nosso pecado. Nós já estamos aqui quebrados, moídos. Aí Jesus se levanta e diz, opa, gostei da decisão dela. Porque no coração dela, ela tomou a decisão de não mais cometer isso. Então Jesus se levanta do seu trono e diz, hoje veio a salvação. Hoje veio a transformação. Hoje eu alcanço o marido dela. Hoje eu alcanço o filho dela. Hoje eu alcanço a saúde do Daniel. Hoje eu alcanço a Renata. Hoje eu vou alcançar aonde você necessita. Por quê? Porque teve uma transformação interna. Porque o externo todo mundo vê. O que está por fora, pastor Ricardo, todo mundo vê. Pô, o Ricardo é maneiro, bonzinho, né, Daniel? Né, Naldinho? Eu conheço, pô, o Ricardo é bonzinho. Mal sabe que eu sou nervoso, sou estressado. Porque as pessoas veem o que está por fora. Jesus, ele contempla o coração, Anderson. Eu sempre costumo dizer, nós, ser humano, conseguimos enganar a todo mundo. Só não enganamos duas pessoas. Sabe quem eram as duas pessoas? Não enganamos a Deus e nem enganamos a nós mesmos. Porque às vezes nós até acreditamos naquela mentira que nós criamos e parece verdade para todo mundo. Até nós acreditamos que falamos com tanta firmeza, mas na verdade nós sabemos que não passa da mentira. Às vezes falamos que vai acontecer uma coisa. Não, vou tomar um posição. Não, pastor, agora, pastor. Não, agora vai, pastor. Não, agora a partir de hoje, eu nunca mais vou voltar ao culto. Sai daqui, o pastor até acredita em você. Mas, não, calma, não é pra você não, antes. Aí sai daqui até acreditando. Mas quando de repente, quando chega no outro culto, cadê ele? Ele não apareceu. Aí Jesus está perguntando, quando a irmã cantou, eu lembrei agora. Hoje eu fui te procurar. Jesus está procurando você naquele lugar onde você chamava ele de pai. Aonde é a sua intimidade que você tinha com Deus? Que Deus está te procurando naquele lugar e Ele não está te encontrando mais. Deus, Ele vai te procurar onde você buscava Ele. Quer ver um exemplo na Bíblia? A Bíblia diz, Daniel, que Jesus ele vai ter um encontro com Pedro aonde? No barco. As maiores experiências que Jesus tem com Pedro é dentro do barco. Jesus vai no barco de Pedro, entra no barco, prega o evangelho. A partir de hoje você não será pescador de peixe, pescador de alma. Pedro larga o barco e vai seguir Jesus. Jesus manda Pedro para ir para o outro lado. Jesus dorme no barco, a tempestade se levanta. Pedro está no barco. Jesus manda eles para o outro lado. Jesus anda por cima do mar. Pedro está onde? Dentro do barco. Você percebe quando ele nega Jesus. Se eu não me engano é João 21. Ele nega Jesus. Depois a Bíblia diz que no João 21 ele volta a pescar. Eu muitas vezes disse isso, pastor. Aí depois Deus falou comigo, eu falei, Jesus amado. Eu muitas vezes disse que Pedro regrediu. Mas na verdade, Pedro só voltou para o ponto de partida. Pedro ele voltou para o lugar onde ele costumava encontrar Jesus. Pedro está dizendo assim, eu vou voltar a pescar, porque quando ele ressuscitar, se tem um lugar que ele vai me procurar, é lá dentro do barco, porque ele sabe o ponto onde tudo começou. Volta para onde tudo começou, aonde você parou, que Jesus vai estar lá te esperando. Pedro está dizendo, eu vou pescar, porque a Bíblia diz que era a terceira vez que Jesus havia aparecido para ele. Pedro ele volta para o lugar aonde ele costumava ter intimidade com Jesus. Quando Jesus aparece, Jesus pergunta assim, Pedro, você tem algo de comer? Ele diz assim, nós não temos. Então lança a rede do lado direito. Mas ainda eles não o conheceram. Mas quando a Bíblia diz que Pedro lança a rede e ele sente algo pesado, irmão, não é iceberg, não é pedregulho, é 150 grandes peixes. A Bíblia diz que quando Pedro identifica, ele vai dizer assim, Senhor. João vai dizer, Pedro, você ainda não entendeu? Parece um cenário repetindo, parece um vale a pena ver de novo. Você não está entendendo, Pedro é o mestre. A Bíblia diz que Pedro toma a sua capa
água, Pedro se lança no mar. Já leu o texto hoje? A Bíblia diz que ele não vai com os discípulos, ele se lança no mar, porque ele entendeu, eu consegui voltar onde ele me encontra, e se ele me encontra naquele lugar, eu preciso me lançar no barco. Você não entendeu ainda, porque todas as dificuldades que você tem, toda a luta que você tem, você vem aqui para a casa do Pai, porque foi aqui o seu encontro com Ele, e aonde você se encontra com Ele, Ele veio te encontrar e dizendo, lança a rede de novo, lança a rede de novo, que quando você vai lançar a rede, você vai identificar que sou eu. Pedro, ele identificou que é o mestre. Aí ele, Pedro, tu me ama, Pedro, mais do que a esses? Imagine Pedro, lembrando lá atrás, a gente é assim, né? Pedro, meu coração até bateu forte, senti agora. Pedro, tu me ama? Pedro, tu me senti batendo aqui no microfone. Pedro, tu me ama? Aí ele fala assim, Senhor, eu te amo. Pedro, me ama mesmo, Pedro? Pedro, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas. Terceira vez quebrantamento, Daniel. Tu sabes. Pedro, ele vai entender que o amor de Deus e o encontro que ele vai ter com você após o seu erro não é para te matar, não é para te ferir, é para sarar as suas feridas. Eu gosto de Jesus porque nós causamos a nossa própria ferida, e muitas vezes nós causamos a ferida ferindo Ele, se afastando dEle, mas Ele marca um lugar de encontro com a gente para tratar as nossas feridas e para nos resgatar. Então eu digo para você, volta para o ponto de encontro. A Bíblia diz assim, lembra-te pois, aonde caiu, arrependa-te e volta. A Bíblia não manda você se afastar, de volta. Você percebe que Pedro, ele volta a praticar as primeiras obras. Pedro, ele vai ter uma ação diferente do que o Pedro outrora. Pedro, ele nega Jesus porque ele tem medo de morrer. Pedro agora, pastor, ele tem ousadia. A Bíblia diz que ele chega na porta formosa, ele diz para aquele homem, não tem prato, não tem ouro, porque ele aprendeu. Ele aprendeu. Percebe isso, Naldinho? É aprender. Andar com alguém é para aprender. Andar com alguém não é simplesmente para você andar com alguém porque é bonito. Vou andar com o Naldinho porque o Naldinho toca, né? O Naldinho toca instrumento. Eu falo assim, poxa, caraca, Ricardo não é com o Naldinho, não, Ricardo toca também não. Andar com alguém é para você adquirir a experiência que ele tem. Pega aquele ponto positivo que ele tem e começa a trazer para você. Mas irmão, poxa, mas o Naldinho tem uns erros, né? O Naldinho tem uns negocinhos estranhos, mas não preocupa com o negocinho estranho. Quem tem que preocupar com o negocinho estranho é Jesus que vai mudar. A gente tem que preocupar com aquilo que tem bom. Começa a extrair coisas boas de pessoa, que você vai ser uma pessoa boa. A Bíblia diz, se teu olho vai mal, todo o seu corpo será mal. Agora, se teu olho for bom, eu começo a analisar. Eu vou pegar o Daniel, vou olhar o Daniel líder jovem. Caraca, o Daniel, isso aqui ele faz excelente. Eu vou pegar aquilo que ele tem de bom, vou extrair para mim, vou pegar o que o Naldinho tem um pouquinho, pegar o que o pastor tem, pegar o pastor tem. Quando eu vou perceber, eu vou me moldando e vou me tornando uma pessoa melhor, fazendo o que Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque se alguém tem uma coisa boa, foi Cristo que colocou. Você também está imitando Cristo. Começa a pegar os pontos bons e trazendo para você ser uma pessoa melhor. Voltar aqui para o texto, para a gente ir rápido, irmão. Versículo de número 9. A Bíblia diz que Jesus cura um cego de nascença. Vocês conhecem esse texto? Percebe-se que todas as vezes que Jesus ele opera um milagre na vida de alguém e opera os sinais e maravilhas, os judeus eles vão perseguir Jesus. Vão tentar matar, vão tentar prender, vão mandar alguém prender Jesus. Eu acho isso lindo, vão mandar para Jesus, a gente não tem nem coragem de botar a mão nele. Isso é muito interessante. Vai lá, pega aquele homem. Aí chegam lá e aí, prendeu, não tem como prender ele. Os sinais que ele faz, ele é diferente. Está entendendo?
que você pode passar por luta, pode passar por som, mas as pessoas, ninguém vai tocar em você. Se você for diferente, você vai ser diferente de tal maneira que as pessoas não vão ter coragem de tocar em você, porque sabe, se tocar em você, vai tocar no próprio Cristo. Entenda isso. É dizendo assim, não posso tocar nele, não posso tocar no pastor, eu não posso tocar na pastora, eu não posso tocar na Luana, sabe por quê? Porque a Luana vive uma vida com Deus. Quem vive com Deus, Deus protege, Deus guarda. Lembra? Ô Satanás, de onde você veio? De passear, de rodear a terra. Observaste, meu servo Jó, tá entendendo, Naldinho? Tá dizendo assim, você observaste, Naldinho? Eu até tenho observado, mas eu nunca pude tocar, você nunca deixou, sabe por quê? Porque é filho. Quem é filho tem proteção, quem tem proteção tem proteção. Você não está entendendo. Às vezes Deus até te proíbe de alguma coisa, é Deus te dando um limite. Até aqui você pode ir, até aqui você não pode. Porque dizendo, até aqui você está guardado por mim. Passou daqui, é desobediência. E desobediente, meu irmão, não tem jeito. Vai acontecer. A Bíblia diz que vai chegar um período de versículo 11, para a gente terminar. A Bíblia diz que havia um homem chamado Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria. Quem é Marta e quem é Maria? Esqueci o versículo agora, justamente. É Lucas. Esqueci o versículo. A Bíblia diz que Jesus ele vai até a casa de Marta e Maria. Quando chega na casa de Marta e Maria, Marta, ela vai se preocupar com os afazeres da casa. Jesus chegou, a casa está bagunçada. Perigo, né? A casa está bagunçada, está toda desgovernada. Marta, chegou Jesus, meu irmão. Vamos, Marta, vamos lá, lava a louça, arruma coisa, arruma a pia, bota a roupa no balangado. Marta está trabalhando. Maria nem deu importância. Eu estou pouco me importando como está a casa. Eu preciso me sentar com o mestre. Eu não estou preocupado, não. O que tinha que fazer eu fiz ontem. O que eu tenho que fazer hoje é sentar para ouvir o que o mestre tem para dizer. Porque eu disse aqui, Pedro, quando ouve a pregação dentro do barco dele, ele passa a entender que ele precisa seguir a Cristo. Quando você parar tudo que você está fazendo, para ouvir o que Cristo está falando, você vai entender que a sua vida só vai ser transformada quando você estiver caminhando com Cristo. Aí Marta está dizendo assim, eu preciso cuidar da casa porque o mestre está vendo as coisas bagunçadas. Maria não, Maria senta para ouvir. Aí Marta está incomodada, porque é assim que acontece. Todas as vezes que você prioriza a Deus, vai incomodar quem não prioriza. Me desculpe, mas eu tenho que falar, pastor. Tem pessoas que estão incomodadas com pessoas que estão preocupadas em fazer a obra de Deus, e tem pessoas que estão preocupadas em fazer as coisas da casa. Mas quem está preocupado com os seus afazeres, outro vai sempre se importar com quem está se preocupado. Mas parece que quer morar na igreja, toda hora está na igreja, quer arrumar a igreja, quer pintar a igreja, quer cuidar do teto da igreja, só se preocupa com a igreja. Não, irmão, ele está preocupado de ficar no lugar onde ele pode ouvir Deus falar. Ele está preocupado em ouvir o que Deus tem para falar, as instruções de Deus, porque a Bíblia é a instrução, mas quando você deita para dormir, Deus também fala. Quando você para orar, Deus também fala. Aí ela está preocupada, está dizendo assim, mas Senhor, tu não se preocupa com isso? A minha irmã está vendo que eu estou cansada, estou fadigada. Marta, você está cansada e fadigada com tanta coisa, mas Maria escolheu a melhor parte. O que você tem feito da sua vida? O que é melhor para você? Qual é a sua melhor parte? Porque muitas vezes, né, a melhor parte é trabalhar. Não nem olhar para o outro, que eu já penso que eu estou com ele, meu Deus. A melhor parte para você é trabalhar. Às vezes a melhor parte para você é cuidar da saúde. Tem pessoas que fazem isso, né? Só se preocupa com o corpo. Malha. Tá igual o Hulk. Mas o espiritual tá fraco. E se trouxer isso para a carne, para o físico e para o espiritual, é muito parecido, Naldinho. Eu vivi uma vida de treinamento, musculação. Fiquei muitos anos. Percebe-se que para você emagrecer, você precisa alimentar de 3 em 3 horas. Porque você vai acelerar o seu metabolismo e automaticamente o seu organismo vai estar mais acelerado, tu vai emagrecer mais rápido. Mesmo comendo 3 em 3 horas. Qual é a senha para emagrecer? Comer. Mas comer pouco e comer com qualidade. Percebe-se isso? Para você emagrecer, você come muito, come 3 em 3 horas, qualidade. Para você ganhar, você também tem que comer 3 em 3 horas. Mas presta atenção nisso. Tem pessoas que não entendem que o espiritual é a mesma coisa. Mas no espiritual, eu só quero me alimentar uma vez por dia. E acho que é o suficiente. Porque no corpo físico, pastor, eu me alimento, mas quando eu me movimento eu queimo caloria, eu começo a queimar, e eu preciso repor aquilo que eu queimei. E no espiritual é a mesma coisa, Naldinho. Quanto mais eu me alimento, mais eu fico fortalecido.
E tem então pessoas que estão se preocupando com tanta outra coisa, e esquecendo da melhor parte, que é a parte espiritual. Está se preocupando com o corpo, está se preocupando com a casa, está se preocupando com o carro, está se preocupando com o trabalho, está se preocupando com tanta coisa, está se esquecendo o que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, tu está cansada e fadigada, porém Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte que você está escolhendo para a tua vida? Aquilo que vai causar riqueza na terra, mas você está pobre no céu. Vai causar riqueza na terra e falecimento no céu. Deus está dizendo: não se preocupa com isso, começa a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Preciso me preocupar com a casa? Preciso, mas não bote como prioridade. Marta e Maria, já entendemos. Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro está enfermo. Marta e Maria, ela vai tomar uma decisão. Jesus está longe. Ela entende que a necessidade de Jesus está perto. Ela vai mandar um mensageiro buscar Jesus. Eu acho isso bacana. Ela está entendendo. Se tem alguém que pode resolver o meu problema, é Jesus. Tem gente aqui que ainda não entendeu isso. Se tem alguém que pode resolver o seu problema, é Jesus. Jovem, Daniel pode até te ajudar, mas resolver o seu problema é só Jesus. Mas não é buscar Jesus através de Daniel, porque o problema é que a gente busca Jesus através do líder. Não, eu vou buscar, eu preciso de uma cura. Daniel, dá aquela dobrada do joelho lá, fortalecida. Aquele joelho que tu ora. Quando o pastor ora, Deus responde. Não, Deus está dizendo assim, ó: eu preciso que você dobre o seu joelho e passe a ter intimidade comigo. Porque a oração do Daniel está resolvendo até para ele, mas pode não resolver para você. Está entendendo? Você precisa ter o seu momento com Deus. Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus. O mensageiro chega. Quando o mensageiro chega, Jesus olha para ele e fala assim: Senhor, aquele que tu ama está enfermo. Tu tem um recado para mim? Eu tenho outro para você. Vai lá e diz para ela que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. O mensageiro chegando, correndo, porque você vai chegar correndo, igual o pastor Atlético, correndo, chegou lá e falou assim: ó Jesus, precisa vir comigo rápido, porque o senhor foi na casa do centurião, você foi na casa de fulano, você foi na casa de fulano, você nem chegou na casa de alguém, você só estava no caminho, o milagre aconteceu. Tu determinou uma palavra de lá, o milagre aconteceu. Você estava no caminho, alguém encontrou você no caminho, tocou na hora de sua veste, foi um milagre que aconteceu. Mas eu preciso que tu venha comigo. Se o senhor não vir, dá pelo menos uma palavra. Jesus, eu tenho uma palavra para você. Diz para ela que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Pergunta, irmão, que doeu em mim e vai doer em você. Será que você está disposto a passar por uma dificuldade para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida? Porque é muito bom. Ricardo ganhou na Mega Sena. Nem pode jogar, não. Ganhou na Mega Sena. O nome do Senhor vai ser glorificado. Ricardo é milionário. Ganhar na Mega Sena pode, Naldinho. É só achar um bilhete premiado. Nunca joguei. Passei na rua, achei um bilhete. Falei: rapaz, a data está em dia. Olhei, achei um bilhete premiado. Posso ficar rico de repente, Daniel? Isso é bom. Cara, estudo. De repente o engenheiro me chama para trabalhar, eu entrego o meu currículo, né, para dono do banco, aí o meu currículo aceita, vira o dono do banco, vira um grande empresário. Isso é bom, o nome do Senhor ser glorificado. Mas o Senhor está dizendo essa noite: essa enfermidade, eita Jesus, pegou ainda, Daniel, essa enfermidade, essa luta, essa doença, essa escassez, essa falta de alimento, o seu marido na porta do bar, o seu filho na boca de fumo, essa enfermidade não vai matar ele, mas no meu nome vai ser glorificado através da vida dele. Mas pastor, o que eu tenho que fazer mediante a isso? Continue buscando, continue clamando, não para não, dizendo não para, você não pode desistir agora. Falta tão pouquinho, o problema é que falta pouquinho e nós abandonamos tudo. Vai voltar lá para o começo. É assim que acontece na fila do banco. Esperamos na fila do banco assim, paciente. Não chega a minha vez, não chega a minha vez. Quer saber? Eu vou embora. Faltava 10 pessoas para você chegar. Quando você vai embora no outro dia, chega no outro dia, tem 30, 40 pessoas na sua vez. Não se preocupe com o tamanho da fila, porque pode de repente Jesus escolher agora. Falar assim: não, eu quero do meio. Não, eu quero do meio, não quero mais o primeiro, eu quero do meio, porque o do meio é a necessidade maior. Deus está dizendo: essa enfermidade ela não vai te matar, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para o meu nome ser glorificado na tua vida. Mensageiro, sai radiante. Eu ficaria: rapaz, vai morrer não, Daniel? Não vai morrer. Chega o mensageiro: Marta, Jesus mandou. Cadê Lázaro? Demorou muito.
Lázaro morreu. Eu acho que o mensageiro nem disse, eu acho que ele nem disse, pastor. A Bíblia, eu acho que ele não teve coragem de dizer. Chegou o cenário, porque eu imaginei chegando na aldeia, todo mundo está em luto, dizendo, ai, meu amigo Lázaro morreu, Lázaro morreu. A Bíblia diz que os judeus, todos eles foram. Foca nisso, irmão. Os judeus, pastor, todos eles foram para a casa de Marta e Maria. Vou abrir um parênteses aqui. A partir do versículo 5, todos os judeus passaram a perseguir Jesus Cristo. Perseguiram Jesus, tentaram prender, tentaram matar, está tentando perseguir Jesus. Quando Lázaro morre, os judeus vão tudo para a casa de Marta e Maria. Chegando, Jesus olha para o discípulo assim, vamos ali, vamos aonde? Vamos lá na Marta e Maria. Mas Senhor, o texto que diz, outrora eles queriam te matar, e tu agora quer voltar para lá? Percebeu, pastor? Estão tentando matar Jesus lá, mas elas estão colocando eles dentro de casa. Os judeus estão tudo dentro da casa de Marta e Maria, mas Jesus tem que voltar para lá. Jesus ele vai dizer assim, vamos lá. Aí ele fala assim, não, Lázaro só dorme. Ele disse, se dorme, ele vai acordar. Não, Jesus vai ser boa, você não está entendendo não, menino. Lázaro morreu, eu preciso lá ressuscitar Lázaro, meu amigo, mas precisa ressuscitar. A Bíblia diz que quando Jesus vai a caminho, quando ele vai chegando perto, Marta vai ter com ele. Marta ele vai dizer assim, Senhor, se tu estivesse aqui, o cenário era outro. Se tu estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu disse, Marta, você não entendeu. Eu não sou ele, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, que ainda esteja morto, viverá. Marta, eu creio, Senhor, que naquele grande dia, Marta, sendo que grande dia, Marta? Eu não vim para resolver lá na frente, eu vim para resolver agora. Só que havia uma necessidade de esperar mais um pouco. Aí a Bíblia diz que Marta, ela vai sair e vai secretamente chamar Maria, porque Jesus gosta de quem tem intimidade. Lembra, nós entramos no texto de Maria. Marta é aquela que se preocupou com os afazeres da casa. Jesus, ele tem palavra até um pouco mais forte. Mas a Bíblia diz que Marta, ela vai chamar Maria. O Senhor está aí, ele te chama. A Bíblia diz que Maria, pastor, ela sai secretamente. Ela vai sair de fininho, né? Deixa todo mundo lá chorando, faz de fininho e vai ter com Jesus. A Bíblia diz que, por ela ter uma intimidade lá atrás, ela sabe como chegar no mestre. Está entendendo, pastor? O problema é que às vezes nós chegamos no mestre de qualquer jeito. Porque não temos intimidade lá atrás, e quando o problema acontece, queremos ter intimidade agora. Não é assim que funciona. É quando nós temos intimidade lá atrás, quando o problema acontece, nós sabemos como chegar para o Senhor. A Bíblia diz que ela dobra o joelho e cai aos pés do Senhor e diz, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra é a mesma, só que o sentimento é diferente. É sentimento de quem sabe como adorar o Senhor. O Senhor não está preocupado com as suas palavras, não está preocupado com o seu choro, não está preocupado com o seu sentimento de emoção. Deus está preocupado se você ainda lembra como você adorava Ele lá atrás e você consegue adorar Ele ainda. Ele está dizendo, não importa o que você está passando, eu quero que o sentimento seja o mesmo. Dobra o joelho e clama a mim e responder-se-ei. Quem clama, quem busca Deus, responde. Aí Jesus pergunta assim, aonde o puseram? Porque a Bíblia diz, quando diz assim, onde puseram? Botaram no sepulcro. A Bíblia diz que Jesus chora. Eu falei, Jesus chorou. Jesus chorou porque Marta chorou. Jesus chorou porque os judeus choraram. Jesus chorou porque, eu já ouvi falar que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Pô, eu acho que isso é o mais improvável. Porque Jesus sabia que ressuscitaria ele. Isso nem mexeria com o sentimento de Jesus. O problema é que Jesus está vendo que tentaram matar, tentaram apedrejar, perseguiram e você está botando dentro da tua casa. É pessoas que não profetam a mesma fé, é pessoas que estão profanando o nome do Senhor e você está botando dentro da sua intimidade. É pessoas que vivem a vida totalmente ao contrário da sua e você está permitindo que fique dentro da sua luta, dentro da sua dor, dentro do seu luto. Jesus está dizendo assim, Jesus
Jesus está chorando porque você está passando por uma dificuldade sem necessidade, sabe por quê? Porque você colocou quem não está acreditando no nome dele. Jesus está dizendo assim, ó, você está passando por isso, Naldinho, é porque o nome do Senhor precisa ser glorificado, porque você está andando com o incrédulo. Olha que quando ele ora, ele diz assim, Senhor, eu oro ao Senhor dessa maneira, porque para que eles possam crer que eu sou enviado do Senhor. Lê versículo João, a partir do 1 em diante, todas as vezes que Jesus vai repreender os fariseus, ele vai dizer assim, para que vocês possam crer que eu sou enviado de Deus. Ele sempre se titula que Deus o enviou. Ele está dizendo, a luta que você está passando é porque você está colocando perto quem deveria estar longe, e já que você está colocando perto quem deveria estar longe, meu nome tem que ser glorificado. Você passou pela essa dor, você passou por essa luta, mas eu vou chegar na luta, não simplesmente para resolver o seu problema, mas para quem está do teu lado, passa a crer que eu sou enviado de Deus. Jesus não é que ele quer que você coloque para fora, não, mas se não profeta da mesma fé. Poxa, trouxe lá, Jesus fala assim, ó, a menina não está morta não, a menina só dorme. O que fizeram, pastor? Começaram a dar gargalhada na lona. Está vendo? Jesus está dando palavra de vitória, mas tem pessoa duvidando. Lembra? A Bíblia diz que trouxeram um homem do telhado, desceram o homem do telhado. Jesus olhou para ele assim, aí, boa sua fé, filho, perdoado seu seu pecado. Levaram o homem paralítico para ser curado, pastor. Mas está dizendo que o pecado do homem está perdoado. Os meninos falam assim, mas que doideira, Jesus. Eu trouxe ele para ser curado, Jesus está perdoando. Porque Jesus ele sabe a necessidade de alguém. Mas de repente vai dizer assim, ó, quem é esse que tem autoridade para perdoar pecado? O grande problema é que nós colocamos para perto, gente, quem deveria estar longe. Jesus está dizendo, você nem deveria passar por essa dor. Essa dificuldade não é nem para chegar até você. Mas estão tentando me matar, estão tentando me prender, estão tentando me aprisionar, estão tentando fazer tanta coisa comigo, e está dentro da tua casa. Mas eu vou entrar lá, vou operar o milagre para que eles possam crer que eu sou enviado de Deus. Aonde o puseram? Não, eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber quem se levantou, quem se levantou, quem quer matar, quem quer matar. Eu quero saber aonde puseram Lázaro. A Bíblia diz que de repente ela vai levar assim, mas remove a pedra. Não quero saber só onde está. Eu quero ver ele. Tire a pedra. Aí a Bíblia diz que ela vai dizer assim, Senhor, mas já tem 4 dias, cheira mal, era costume. Passavam 3 dias, ia lá, perfumava o corpo. Ela está dizendo, Senhor, eu estive aqui ontem, perfumei ele e vi que estava cheirando mal. Imagine hoje. Aí ela vai dizer assim, não preocupa com isso, remove a pedra, porque o milagre eu posso fazer, mas a movimentação de remover a pedra é você que tem que tirar. Você tira a pedra, eu faço o milagre. Você se movimenta, eu opero o milagre. Deus já agiu, agora você tem que reagir. O problema, pastor, é que nós achamos que a gente vai agir para Deus reagir. Deus já reagiu na cruz do Calvário, Deus já agiu lá, agora nós vamos reagindo e Ele vai permanecer agindo na nossa vida. Deus está dizendo, move a pedra que o milagre acontece. E Ele grita em alta voz, Lázaro, sai para fora. Jesus está dizendo para mim, você, o teu milagre vai sair agora. A porta de emprego vai sair agora. Você precisa crer no poder de Deus, pode fazer na tua vida. Ele diz, Lázaro, não tem voz. Imagine. Aí, a Bíblia dizendo, se ele amava tanto, né? Por que ele não veio para salvar ele? O eco ecoou dentro do sepulcro. Eu acho que causou uma dúvida até em Marta e Maria. Mas de repente, Luana, começa a aparecer alguém. O sepulcro que aparentemente estava ocupado por alguém caído, de repente está ocupado por alguém de pé. E aquele que estava morto está vindo caminhando. E talvez estão dizendo, é fachada. Não. Fizeram igual fizeram com Jesus. Lembra? Jesus fizeram assim, não ressuscitou, roubaram o corpo para enganar o povo. Lázaro está atado, assim, né? Nem Lázaro. Botaram 2 caras ali para poder acreditar em Jesus. Jesus falou, não, desatai ele, porque o teu milagre precisa ser reconhecido por todo mundo. Tira a atadura dele e Lázaro sai para fora. Entenda uma coisa, nem todo mundo vai estar satisfeito com o teu milagre. Versículo de número 12 para a gente terminar. A Bíblia diz que vão ter com Lázaro, vão procurar Jesus e vão procurar matar Jesus, mas também vai procurar matar Lázaro, porque agora já não se trata mais só de Jesus, se trata de queima de arquivo. Precisamos matar aquilo que identifica que o milagre está vivo, identifica que Jesus pode fazer. Estão tentando ocultar aquilo que Deus fez na tua vida, para que as pessoas não possam crer nele. Nunca se tratou de você, se trata dele. Mas quando é dele, se trata da gente. Eu estava em casa pensando nisso, pastora. A gente sempre canta, é sempre por ele, não, filho. É tudo por ele.
Mas quando é Ele, pastora, Ele trata da gente. Porque na cruz do Calvário não era para Ele. A cruz não era para Ele. A chicotada não era para Ele. Era para quem, não? Era para a gente. Ele está dizendo, não, Pai, não se trata de mim, se trata deles. Porque se eu não morrer aqui, eles têm que morrer. Se eu não sofrer aqui, eles têm que sofrer. Mas é melhor eu sofrer e eles têm a oportunidade. Você está entendendo isso? Deus te deu a oportunidade na cruz do Calvário, está dizendo assim, Ele veio para os seus rejeitaram, e todo aquele que nele crê terá direito de ser chamado de filho de Deus. Irmão, o que eu preciso crer? Eu só preciso crer e mais nada. Mas é assim fácil? Ser crente é tão fácil assim? Só precisa crer. Mas irmão, e se eu quiser beber? Porque a Bíblia tem que entender, quem crê não bebe, quem crê obedece, quem crê muda, quem crê se transforma, quem crê em Cristo tem uma vida transformada. Se coloca de pé, por gentileza. Entenda algo na sua vida. Para o milagre acontecer na sua casa, você precisa identificar quem está dentro. Identifica quem está dentro. Se procede da mesma fé que você. Porque tem gente que só quer só lá. Ah, não, vou lá porque eu tenho certeza. Não, tenho certeza que vai continuar da mesma coisa. Eu tenho certeza, pastor, que não vai mudar. Imagina, Silona, 2 Reis 4 para gente terminar. Imagina, Naldinho, a viúva pedindo vaso. Chegou o credor. Todo mundo está vendo. A pastora aqui é credora, chega na minha casa. A dívida do seu marido. Vim cobrar. Todo mundo viu o credor chegando. Se o credor chegando, tem dívida. Aí a viúva vai no profeta, vai lá e peça vaso emprestado. Aí a mulher chegando assim, Rafaela, me presta vaso aí. Vou perguntar ao meu marido. Marido, posso prestar? Ó, o credor teve lá, hein? Tu sabe que ela está devendo. Ela vai pegar o vaso para vender. Não sei. Não, vamos só emprestar ela, só para ver o que vai acontecer. Eu quero ficar por dentro da vida dela. Eu quero só ver. Pede outros, todo mundo empresta vaso. Mas de repente, quando o milagre acontece, todo mundo vai entender nada. Vai olhar assim, mas como aconteceu? Ela pegou vaso vazio e saiu de casa com o vaso cheio. É Deus dizendo, o milagre só acontece quando você entra dentro da tua casa e outro vai em secreto. Todas as vezes você vai perceber que multidão está sempre atrapalhando. Em Zaqueu, a multidão atrapalhava. Na mulher do fluxo de sangue, a multidão atrapalhava. A multidão vai fazer você criar estratégia para chegar até Jesus. Mas se você puder impedir que pessoas que não profetam a mesma fé que você entrar dentro da sua casa, entrar dentro da sua intimidade, porque o problema é que nós contamos o problema para todo mundo. Passou por luta, conta para alguém, irmão, pelo amor de Deus. Fecha essa boca, fecha essa bota dentro da língua da boca e começa a ficar quer dizer, Senhor, Senhor, a luta bateu, Senhor. Eu queria até pedir ajuda, porque o problema é que nós contamos para alguém porque queremos recurso de alguém. E se esquecemos que o maior recurso que nós temos não vai vir da terra. O recurso da terra é limitado, mas o recurso do céu é infinito. Tranca a sua porta e começa a clamar, Pai, dizendo, Senhor, eu queria resolver isso, mas eu não tenho condições. Mas tu pode resolver, tu pode transformar. Tu é o único que pode fazer isso acontecer. Quando você menos perceber, você vai bater alguém na tua porta e dizer assim, mas fulano, amiga, eu vim aqui resolver o seu problema. Eu não sei o que aconteceu. Deus mandou trazer aqui isso aqui para você. Deus mandou abençoar você com isso. Você está entendendo que não precisa contar, não precisa trazer ninguém para casa. Nós não temos mais no tempo da carpinteira, irmão. Passou por luta, irmão. Tranca a sua boca, porque Deus ainda é capaz de operar milagre na minha vida e na sua vida. Vamos orar, irmão. Deus, na noite desse dia, eu quero te entregar o povo em tuas mãos e teus cuidados, Senhor. Senhor, nessa noite foi a tua palavra que foi pregada, Senhor. Senhor, tu ainda tem recurso, tu ainda ressuscita, Senhor. Senhor, muitas vezes nós esperamos, Pai querido, a cura, Senhor. Mas o Senhor vai deixar perder a vida, Senhor, para o Senhor ressuscitar, Senhor. Senhor, eu te entrego a vida dos teus servos nesta hora, Senhor. Senhor, que essa palavra, Pai, que possa entrar dentro do coração, Senhor. E eles entender, Senhor, que é momento de ter proximidade contigo. Porque quando nós estamos próximos do Senhor, o Senhor tem sensibilidade, Senhor. Tu nunca perdeu a sensibilidade. É nós que perdemos, Senhor. E quando nós se aproximamos, nós identificamos, Senhor,
Senhor, que não tem como acontecer nada na nossa vida se o Senhor não fazer parte. A tua palavra que diz, Senhor, sem o Senhor nada nós podemos fazer. E se porventura nós estamos aqui na tua casa, Senhor, foi o Senhor que nos trouxe. Deus, eu te peço na noite desse dia, Senhor, ajuda o teu povo, Pai querido, a permanecer fiel na tua palavra, Senhor. E aquele ainda que não te conhece, Senhor, que ele possa nessa noite, Senhor, reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque quando ele entende isso, Senhor, o Senhor entra na área que ninguém entra, o Senhor atua onde ninguém atua, o Senhor é capaz de entrar, Senhor, em lugar que talvez precisa de um corte, um lugar talvez que precisa de uma cirurgia. O Senhor é capaz de entrar, Senhor, sem nenhum corte, Senhor, e operar um milagre. Deus, na noite desse dia eu te peço, ajuda o teu povo, Senhor, a cada dia mais. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.